Mas sabe o que é legal? É que sempre aparece É porque eu sou meio muito segundo bem antes. Fala pessoal, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu 1 Minuto Nerd no portal do Holanda, todos os sábados a partir das 10 horas. Quando a internet deixa, né, Manaus? Beijo, minha cidade, meu ciúme. E hoje eu sou Jussara Menezes, mas eu continuo sendo assim, tipo, eu sou Jussara Menezes desde quando eu nasci, né? É uma coincidência, assim, né, que a gente pode comentar. E hoje nós estamos de novo com a Yara Laís Souza. Obrigada, meus fãs, por pedirem eu sempre aqui todos os sábados bombardearem lá as redes sociais do Minuto Nerd da Jussara. Muito obrigada. Assim eu não perco meu emprego aqui no Portal da Holanda, continuo sendo contratada. Obrigada, Jussara, você é muito gentil. Pessoal, beijo pros meus fãs. Deixa eu afastar pra vocês resolverem. Antes da gente, deixa só um adendozinho antes da gente continuar. Na verdade, não é emprego exatamente, eu pago a criança com almoço. Você não paga o Giovanni, tadinho. Ainda mais com essas novas leis trabalhistas, exatamente, que dá pra pagar as pessoas Giovanni, com amor, com almoço. Olha, isso é uma cobrança. Um mês. Eu vou trazer o café. Cadê o café? Eu compro, Yara. Você lembra de trazer? Você lembra de trazer? Aí a gente põe a compra. Mas, gente, vamos voltar aqui ao que interessa. Sim. Né? Vamos voltar ao que interessa. Hoje nós estamos falando de ficção científica na literatura. E é por isso que nós estamos com a melhor no ramo. Sara Gabriela Farias. A melhor no ramo, gente. Obrigada. Minha filha, você acha que senta aqui qualquer um, minha filha? Aqui não é não. Aqui eu trago a Sara Gabriela Farias, entendeu? Eu não fico trazendo qualquer um, não. E com relação a Yara, por favor, parem de mandar direct. Parem de mandar PV. Parem de mandar message. Ela não vai embora. Ok? Enquanto ela aceitar o almoço, ela não vai embora. Então... o meu coro. Tá, só continue nas redes sociais, minha filha. E nós vamos... falando de ficção científica, na literatura especificamente, né? Eu gosto muito... Eu particularmente amo o Mary Shelley, né? Eu acho que é um clássico dos clássicos dos clássicos. Frankenstein Sim. É um clássico dos clássicos dos clássicos. Sim. E a gente pode dizer que a ficção científica começa por aí? Então, na literatura, no caso, né? Quando... vamos só voltar um pouquinho, porque isso tem uma historinha de como que eu fui atrás dessa questão de onde que começa a ficção científica. A Yara me convidou para fazer uma micro palestra num evento. Que foi muito boa, por sinal, foi bem divertido, foi muito legal. Só dizer que eu também fiz o evento, tá? Sim, na verdade, nós três, né? Sim, nós três. Esse trio Arara, Jussara, Yara, Sara, Yara. A gente já tá fazendo coisas em conjunto. Meu Deus do céu, mas vamos. Enfim, e aí... o tema era ficção científica na literatura, que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu gosto como admiradora, como fã. Eu não escrevo, nem sou formada em literatura, mas as coisas que eu gosto, eu tenho muitos hobbies, e as coisas que eu gosto de entender. E aí, quando surgiu essa ideia de falar sobre esse tema, tudo que a gente fala, a gente tem que pensar de onde veio, como surgiu. E aí eu me vi diante de um desafio, porque dizer onde começa a ficção científica é muito complicado. Porque tem diversos momentos na história da literatura em que surgem obras que têm alguns elementos de ficção científica. Começa que definir o que é ficção científica é complicado. Então, a melhor definição que eu encontrei, ela foi numa imagem, num desenho, que eu não vou lembrar quem foi o ilustrador que fez agora. Aquele desenho é muito bom. Depois a gente vai colocar o desenho nos comentários, a Sara coloca. Ele é um esquema muito grande, um gráfico no formato de um polvo, um kraken, sei lá, uma coisa orgânica com tentáculos. Que ele mostra mesmo desde as primeiras obras, porque existe desde muito tempo. E aí, ele explica uma coisa que eu encontrei, que era mais ou menos um consenso, de que a ficção científica começava com o Gilgamesh, com o Gilgamesh, com a epopeia de Gilgamesh. E eu não entendia por que as pessoas citavam a epopeia de Gilgamesh como origem da ficção científica, porque é uma obra de ficção, é uma obra de fantasia, é um épico, mas eu não entendia qual era a questão da ficção científica. E nessa ilustração, quando colocarem aí disponível para vocês, ele explica que essa origem se dá por causa da admiração e do medo do homem quando ele enfrenta a natureza e o desconhecido, quando ele olha ao redor e não entende o que acontece
E aí ele tenta criar suas próprias narrativas para explicar o porquê o sol nasce todo dia e porquê o sol se A põe. fã meteu a astronomia no meio. Toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente, vamos ver se como começou então. A gente tá olhando pro céu. Mas a gente aí tá falando de ficção científica. A gente vai pro céu. Vai meter Eu acho que é um dos principais locais de ficção científica é o espaço. Sim. Depois porque é uma curiosidade natural, gente. Os seres humanos, eles sempre tiveram curiosidade de dizer, sim. Quantas coisas não surgiram porque o ser humano olhou para fenômenos no céu e tentou entender. E aí... Falando em tentar entender, tem um monte de comentário aí, ó. Olha, vamos ver quem é que tá falando. São as pessoas aqui, olha só, que já Sim, chegaram. as pessoas não são robôs, não são temos robôs. aqui- Pessoas, obrigado por não serem robôs. Que bom que vocês estão aqui, pessoas. Temos a Kel Gomes, a Oi. Rosiane Penha, Oi. o Paulo Oi. Roberto Vicente, olá, Paulo. Olá, Paulo. Jean Carlos Cardoso, Olá. o Douglas Matheus, lá do Clube de Astronomia da UFAM, que eles estarão aqui, spoiler. Mas a gente fala isso depois. O já. Tony Correia, o Sidney Costa, que é meu amigo, um beijo, Sidney. Oi, Sidney. A Alessandra Cristine Marilene Olha, uma garota. Rodrigues. Aê! Oi, Alessandra. Oi, Alessandra. Beijo, E um abraço aí pra todo mundo, principalmente pros meus amigos do Hangout da Groselha, que também estão assistindo. Eu não lá sei no que grupo. coincidência agora, Sara, que só tem homem. Assim, hoje só tem homem. Normalmente a coisa é Eu não mais tenho assim. nada contra homens, eu tenho até amigos que são, tá, gente? Não, Então realmente podem eu tenho vir, uns podem amigos que assistir. são. É. Alguma pergunta? Ainda não. Não, ainda não, por enquanto. Ótimo, mas é porque eu tenho uma pergunta. Vamos Tá. voltar lá. A Mary Shelley. Tá. Mary Shelley, porque eu continuo achando que, sinceramente, que é Que a você é mãe de fangirl. todas as minhas... Pode falar, você é fangirl. Eu sou, né, amiga? Sim. Não, porque quando eu finalmente consegui ler Frankenstein, eu fiquei tão passada, porque eu falei assim, meu Deus, isso é de 1800 antigamente, e é uma coisa absurdamente que, inclusive, a ciência continua tentando fazer, não consegue. Não consegue, né, Yara? Ainda Tomara que não consiga por mais tempo. Exatamente. Eu espero, sinceramente. Eu também espero. Ok, voltando ao meu assunto, aquela, né? Voltando ao meu assunto. Como é que a gente poderia classificar A Mary Shelley nessa Mary linha Shelley do tempo? nessa linha do tempo, da ficção científica? Aí tem Resumindo. o Gilgamesh, que começa como essa obra de fantasia, que é uma das primeiras e mais primitivas, mas muito bem elaborada, com uma estrutura já de história, de narrativa, que começa a linha de fantasia. Porque ficção científica, ela tá dentro de um guarda-chuva de fantasia. A fantasia é como se fosse um teto, e aí tem a ficção científica, tem vários tipos de ficção debaixo desse guarda-chuva maior. Certo. E aí, então, começa lá com Gilgamesh, aí vai surgindo as outras histórias, vai chegando na literatura mais clássica que a gente conhece e tal. E aí, a Mary Shelley, ela começa com a ficção científica que a gente chama de soft. Porque ela não... Porque tem a ficção científica hard e tem a soft, né? A dura e a macia. Certo. E... Ok. Porque ela não explica tanto, ela não foca tanto no como as coisas acontecem. Ela dá uma explicação assim superficial, foi assim, ele fez assim, e ele deu a vida dessa forma, mas não tem um cuidado maior de que aquilo seja explicado com um pouco mais de minúcia. É a história. Falando nisso, é porque a gente tem 2 minutinhos e eu preciso falar sobre isso. Existe um novo gênero. Ah, sim, a gente vai ter que soltar. É porque... Você tem tanta 2 coisa minutos. pra falar. É um novo gênero que exatamente não explica. Você tá lendo e aí você começa a compreender. Agora eu quero saber. Você tem 2 Cara, minutos. isso é fantástico. Vamos lá. A gente vai falar de New Weird. New Weird é um novo estranho. Ele é um gênero literário novo, mas é novo assim, sei lá, tem uns 20 e alguns anos que ele surgiu, mas ele tem amadurecido agora, mais recentemente. Ele tem alguns grandes expoentes, que eu posso citar 2, que é o Jeff Vandermeer e o China Miéville. E eu, particularmente, sou muito fangirl do China Miéville. E qual é... Ela fala de mim, ela fala de mim. Continua, amiga. Qual é o lance do New Weird? Ele te apresenta histórias... Meu Deus, eu não tenho mais Calma, tempo. vai lá. Calma, pode falar. Pode falar. Ele te apresenta histórias, ele te dá narrativas em cenários que não são no nosso mundo, no nosso ambiente tradicional. E só que ele não te apresenta as regras do mundo, porque a maioria dos gêneros de ficção científica te dá minimamente as regras do que está acontecendo.
A gente vive num Frankenstein, eles planeta estão muito próximo numa do outro parada e as lá, gravidades dos dois planetas se influenciam. Isso ele te apresenta no começo da história. É um filme que eu assisti há algum tempo que chama Upside Down. Que é muito bom. Já assistiu? Gostei. Eu achei que ele tem um monte de furo. Mas ele é bom, muito ele legal. bom. Ele é muito legal. Mas, gente, Ele é divertido. Olha só, abrindo um entrave sobre essa questão da ficção científica, eu gosto muito de Interestelar, mas toda vez que eu assisto Interestelar, eu vejo um furo. Mas é porque tudo Mas é um Cara, filme Upside Down tem furado. bastante O filme todo é furado. também. Olha, inclusive quando eu fui assistir, foi até ela que me mostrou, coitada. O Interestelar. Eu falei assim, eu nunca assisti, digo, mas tá lá um negócio do buraco de minhoca. Eu digo, tá bom, então você assiste do meu lado, que aí você explica cientificamente, tudo pra não ficar batendo cabeça. Só que a história é tão óbvia. Entendeu? Que eu falava o que acontecia a cada 5, 10 minutos. Eu perdi o interesse. Mas o essa importante, questão- vamos voltar Mas à essa cidade questão e à da cidade. ficção científica... Mas peraí, rapidinho, só Volta. nesse tempo. Essa questão da ficção científica, ter acurácia científica, ela também é anulada por uma outra questão de literatura, cinema, enfim, produtos de entretenimento nesse sentido, que é a questão da suspensão de realidade. Se Certo. o autor não consegue te fazer imergir na história a ponto de esquecer das regras e esquecer que quando as coisas explodem no espaço elas não pegam fogo. Tipo, se o cara te conta uma história boa, porque é literatura, se o cara te conta uma história boa, pouco importa. É que Se a nave explode e sai fogo. do Star Wars, né? É. E não tem som no O espaço, importante tá, é que te contem uma história boa o suficiente pra te fazer suspender a realidade. E a questão da ficção científica é que ela te dá a impressão de que isso pode vir a acontecer em algum momento através de tecnologia e ciência. Porque nem sempre ficção científica é tecnológica, ela pode ser biológica, Exatamente. ela pode ser de fenômenos climáticos, ela pode ser de qualquer coisa que tenha a ver com o ambiente científico. Sara, tu tem que vir mais, ela não tá falando. Não, porque eu tô ouvindo que é incrível Então, isso. Tudo tem a ver, porque eu fico sim. lembrando de outras obras interessantes, né? Como, por exemplo, quando a gente fez no último programa que Teu foi a programa precisa retrospectiva. ter mais tempo, cara. Isso, a gente falou sobre várias obras que é isso mesmo, que não é necessariamente a questão da tecnologia. Existem nós falamos de muitos Black desses Mirror. filmes. E a gente falou sobre Black Mirror também, que é muito tecnológico, mas, por exemplo, A Chegada. A Chegada é uma ficção científica muito boa. Eu arrepio só de falar. Eu A arrepio Chegada. inteira falar de A Chegada. E aí é sobre linguística. Linguística e a questão biológica, né? Dos aliens, blá, blá, não sei o quê. E é uma coisa que pode acontecer? Pode. Gente. Entendeu? Pode acontecer agora. A gente vai sair daqui e vai ter aquele feijão gigante chuva, preto aqui na frente. Aquela lavagem gigante. Ok. Gente, realmente a gente precisa de mais tempo, mas por vários motivos, inclusive, às vezes, não vou dizer, o negócio é o seguinte, a gente só tem 10 a 15 minutos, entendeu? E o nosso papo é muito bom, ainda mais com a Sara. Sara foi maravilhosa aqui. Coisa maravilhosa é a Sara. A Yara continua aqui com os comentários. Isso, inclusive, olha só, tem um comentário bem engraçado aqui do Adriano Judite, que é lá do Hangout da Groselha, que ele disse: que blasfêmia chamar ficção a epopeia de Gilgamesh. Então, cara, não fui eu que fiz essa Como é o nome dele, definição. É o Adriano. Adriano, você Desculpa. fica aí no comentário, tá? Que a gente vai já conversar sobre isso. A Sara vai entrar no comentário e a gente vai conversar. Vai. Porque aqui o negócio é interação, minha filha. Bacana. A gente pode- conversa. A gente conversa. Inclusive, a gente vai conversar também no próximo sábado, a partir das 10 horas, horário Manaus, meio-dia, horário Brasília, comigo, Jussara Menezes. Por acaso meu nome tá aí, né? Mas também tá a Yara Laís Souza. E muito obrigada, Sara. Gente, eu que agradeço. É muito divertido conversar. É sempre divertido conversar com a gente. Sim. Sim, e não se esqueçam que a gente também está no Instagram, 1 Minuto Nerd, acho que tá pra cá, né? 1 Minuto Nerd, 1 Minuto Nerd. E a gente vai continuar, acho que a gente vai continuar essa história lá no Instagram também, ou então vamos pro YouTube. Né? A gente vai, ou A então gente vai pra algum lugar, pra algum lugar, a gente vai pra uma bar. pizzaria. a gente vai comer um sushi, Sim. entendeu? Opa. Vai falar. Inclusive, empresas de sushi patrocinem o programa das Patrocinem. meninas. Inclusive, eu empresas amo de sushi, sushi. eu gosto de temaki. Gente, até a próxima. Oi? Sim, tem contato. Nossa, Giovanni, nosso operador. Um Nosso beijo, operador, Portal nosso do diretor, Nosso, tudo. um beijo, Giovanni, um beijo, Jack. Um beijo às meninas. Um beijo, que estão aqui. Holanda. Um beijo, Holanda, chefe. Obrigada. E qualquer coisa, vocês entrem em contato aí com a gente pelo Portal do Holanda ou pelo meu Facebook. Por acaso eu tenho Facebook também. Eu tô bem assim. E até o próximo sábado. Continue a pessoal. nadar. Até a próxima. Continue a nadar.